aí, pessoal, boa noite para quem por acaso já estiver conosco aqui no chat da Roxinha. E para quem for nos assistir depois, seja aqui na Roxinha ou lá na Vermelhinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa. O importante é que vocês estejam realmente confortáveis para curtir mais um Boteco World of Darkness, em que a gente vai novamente falar de Lore Sheets do V5, só que dessa vez, gente, é inacreditável. Nós não vamos mais falar de Lore Sheets do Cultos dos Deuses do Sangue, porque a gente já matou tudo que tinha para falar de Lore Sheets lá daquela levada, né, Vivi? Nossa, não, ainda bem. A gente não aguenta mais, não aguentava mais. O tema é legal, o livro é legal, não posso falar nada, porque eu tô com a minha cópia aqui, física do livro, que acabou de chegar. Mas assim, gente, não dava. Saiu muita muita loja. Não, cansou. Não, e o pior, depois vieram dois suplementos razoavelmente importantes, que foi o Second Inquisition e o Sabá, o livro do Sabá, e nenhum deles trouxe Lore Sheet. Lorde, Nenhum dos eu dois. acho assim, Hum, sim, do Sabá até ok de não ter vindo nada, porque estava renovando, né? E eles queriam colocar para não jogadores. Se você coloca Lord Sheet, quer dizer que é para galera fazer ficha, né? Vamos dizer assim na quinta edição, gente. Tudo bem, NPC também pode ter ficha de conhecimento, mas se você põe, é para o pessoal escolher. Mas no da segunda Inquisição, podia ter. Não faz sentido. É que nem Hunter não ter ficha de conhecimento. Não faz sentido nenhum. Não concordo. faz, senão, se eles não têm ficha de conhecimento, como é que eles sabem das criaturas sobrenaturais? É muito paia. Desculpa, muito mal feita. Verdade. E aí, logo depois que matamos o conteúdo lá do Cultos dos Deuses do Sangue, a gente se deparou com esses dois e a gente meio que pulou. E aí o que veio logo em seguida foi uma lore sheet que eu acho que fizeram, não tô lembrado de cabeça, mas meio que fizeram em comemoração à quinta temporada do Los Angeles by Night. O Los Angeles by Night é uma série de mesa de RPG live action, que é streamada no canal do World of Darkness, que é narrado inclusive pelo Jason Carl. E aí, nessa lore sheet única que teve, a gente pegou e botou na lista e acho que enfim chegou a vez dela de ser comentada aqui no lore sheets do V5. Mas antes, deixa eu dar aqui um espaço para Vivi dar uma boa noite pra galera. Vivi. Olá, gente. Para vocês que já estão acostumados aqui, meu nome é Vivi, vocês já sabem disso. Para você que está chegando agora para o nosso boteco, para comentando Lord Sheet, sou a Viviane, né? Narro Vampiro, narro Mundo das Trevas também há um bom tempo. Estou mais uma vez aqui. Vocês vão perceber que eu estou sempre por aqui, falando de qualquer cenário de Mundo das Trevas que me convidarem ou tiver vaga. Porque, por mais que esteja velhinho, por mais que esteja melhor, e sempre possa melhorar, é um cenário que eu gosto bastante, principalmente agora que a gente pode reclamar. Quer dizer, a gente sempre pode reclamar, né? Mas agora com o nome Boteco fica mais livre ainda. E também na longa promessa que um dia a gente bebe nesse boteco, porque a gente é só adulto responsável aqui beber. Cafezinho, água e só. Pior, né? É o boteco que ninguém bebe bebida alcoólica, mas se comporta como se estivesse no boteco, fazendo altos papos bem Nossa, descompromissados. não. Tem que fazer. Vai ser o dia do proibidão do boteco, porque se sem álcool a gente já fala assim. Tô Né? só com um probleminha da minha câmera aqui, já abro aqui pra vocês verem minha cara lavada, literalmente, que hoje tá quente. Se eu já não uso maquiagem no dia normal, imagina no dia quente. Tomas. Mas enfim, como a gente disse pra vocês, a gente vai trazer uma lore sheet que foi a única do Los Angeles by Night. E olha, eu devo dizer pra vocês que para definir o título
dessa lore sheet em português eu penei, viu? Eu fiquei super dividido sobre qual título colocar, porque tem meio que um trocadilho nesse título. Temple of Boom. Temple se traduzir é templo, mas Temple também é o sobrenome do personagem que é o ponto central dessa lore sheet. E por acaso, esse personagem Temple abriu uma boate cujo nome da boate é Temple of Boom. Eu fiquei pensando, como é que eu traduzo isso? Não, eu vou manter Temple. E aí o Boom? Eu faço o que com o Boom? Eu podia ter deixado o Temple of Boom, mas ia ficar tão inglesado. Eu gosto de trazer coisas traduzidas. Aí no final das contas eu disse: ah, quer saber? Que se acabe. Vou colocar contrato do Temple of Stone. Olha, podia ser do batidão. Do batidão. Per- Perderia um pouco da piada de boom com doom, né? Tipo, da troca da letra, mas o batidão rima com o que esse cara faz bastante. Verdade, pô, se eu tivesse pensado nisso, tinha colocado batidão. Muito boa, Vivi. E tu, Vaikos, como é que tu A gente, traduziria esse título? e aí, agora, acho que agora é o professor, gente, vai acabar com nós dois. Tá sem áudio. Boa noite, todo mundo. Eu não teria traduzido. Ficaria Eu Temple não of teria Boom? traduzido porque Temple of Boom é o nome da boate. Isso. Então, como ele é o nome da boate Eu e a manter lore o nome sheet original. leva o nome da boate, eu manteria o nome original, eu só adicionaria aspas. Ah. Bem pensado. O nome não é traduzível. Aham. Traduzível. Né? E aí, talvez, na tradução, ou também adicionaria talvez um asteriscozinho, se a introdução for meia boca, igual geralmente é. Tipo o meu? Né? Do tipo, não falar o que é Temple of Boom, eu colocaria um asterisco para uma nota de rodapé. Temple of Boom é o nome da boate, comandada pelo personagem Victor Temple, de LA by Night. Bom, Isso. E já adiantando pra galera, vocês que estiverem nos assistindo ou escutando, por que contrato do Temple of Boom? Porque você, personagem, vai ter algum vínculo empregatício com a boate. Ou com o personagem que a gente vai comentar aqui. E aí começa a fazer sentido do título. Mas, nossa, precisei dar uma volta enorme para entender esse título. E aqui está. Mas antes da gente poder avançar na descrição do Lore Sheet, vai, Cus, dá uma boa noite aí pra galera. boa noite, todo mundo, a todos, a todas, a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que estiver assistindo a gente. A gente está entrando agora nos Lore Sheets de LA by Night, né, Raga? Então, vamos falar de uma historinha que eu tenho muito próxima, assim, no meu coração. Eu gosto muito de LA by Night, gosto muito dos personagens de LA by Night. Não significa que eu gosto de todos, então eu posso falar mal à vontade também. Porque quando a gente gosta, pode falar mal com mais propriedade, tipo de parente. Então, então é uma história que eu acompanhei desde o começo do lançamento, né? O LA by Night, eu acompanhei ele bem novelinha mesmo. Eu era inscrito na Twitch do Mundo das Trevas por conta de LA by Night. Foi uma coisa que eu acompanhei de verdade, assim, me ajudou também muito durante, né, a pandemia, porque era uma distração muito, é um bicho. Era uma distração muito boa e bem produzida, querendo ou não, para introduzir o que o V5 estava trazendo de novo, como que seriam as propostas narrativas do V5, né? Então eu tô bem animado pra gente falar dessas lore sheets, porque dá pra explorar um pouquinho mais o que o LA by Night foi, né? Inclusive, infinitamente melhor do que o New York by Night, disse de passagem, que pena que o New York by Night foi aquela farofa. Mas são personagens que eu conheci eles bem neofitinhos ali do comecinho, até eles se tornarem, como o próprio Victor Temple diz, né? O barão, o incontestável barão do Vale. Então, The Undisputed Baron of the Vale. Então, assim, eu gosto muito dessa história, então eu espero poder adicionar coisas interessantes aqui.
Boa. Bom, só para registrar aqui, até então só conheço uma lore sheet do LA by Night. Tu tens algum outro em mente? E vai, acho que eu só lembro de ter lançado um. Se eu não me engano, acho que saíram 4 lore sheets da Lei by Foi? Vou dar Night, uma mas eu não procurada. tenho certeza. Eu vou procurar também, mas eu posso estar errado também. Mas eu lembro que Aquela que, saiu mais. aquela que tem uma personagem chamada Agatha é de qual parte? Eu sei que Ai, saiu um especial, amiga. saiu um pack com 4 Lord Sheets, gente. Eu tô aqui como uma pessoa que não assistiu a Lady, Tchutchururu. não caiu nessa tentação, então sou o Amiga, jogador que pegou isso aqui. Caia, vale a pena. Tá, então vou dar uma procurada para ver Eu quais são essas lore recomendo sheets todo mundo. para colocar aqui na relação Também pra vou gente, procurar, para amigo. comentar. Também vou procurar. Eu posso estar errado e eu posso estar confundindo com essa que a Vivi tá falando. Uhum. Que E aí, é esse pack que saíram 4 de uma vez, assim. Ah, que já foi mais à Mas, frente. mas talvez seja só depois essa de um de LA tempo. by Night mesmo. O que seria uma pena, porque todos os personagens no final tiveram uma relevância considerável, assim. Sim. É, Mas é isso, assim, né? Divagando. Tô olhando. Não, eu tô olhando aqui já pra Tá, ver se eu então acho deixa eu. só essa ou Enquanto tu se tá tem procurando outras. aí, deixa eu então começar a trazer pra galera a descrição do que a lore sheet traz pra gente. Como eu disse, vou adotar aqui a recomendação do Vicus, é Contrato do Temple of Boom, que é uma boate. E aí, é um textinho bem pequeno, galera. É o seguinte, Victor Temple é, nas próprias palavras dele, o incontestável barão do vale. Esse Ventru controla o maior dos territórios anarcos em Los Angeles e talvez na América do Norte. Os empreendimentos do Victor incluem várias casas noturnas populares e uma empresa gravadora de música em expansão que ele promove sob o nome Temple of Boom. Ele também usa esse império do entretenimento para ocultar a não-vida dele, escondendo-se à plena vista, como ele gosta de dizer. Victor pode estar alicerçado em Los Angeles, mas a influência dele está começando a se estender para além do domínio domiciliar dele. Tendo uma conexão com o barão, pode abrir oportunidades de riqueza, poder e fama, enquanto você manter lealdade com o próprio Victor Temple e não confundir a afabilidade dele com complacência. Bom, esse resuminho aqui bem curtinho, por mais que eu gostaria de ter um pouco mais de descrição, mas ele diz exatamente o que você precisa saber dessa lore sheet. Você vai ter algum vínculo econômico e social com Victor Temple. Então você vai ter relações com o movimento anarco e vai ter relações com um Ventru anarco que gosta de trabalhar com negócios da vida noturna, principalmente de Los Angeles. É isso que vocês precisam saber de partida sobre o que essa lore sheet quer dizer para vocês. E agora vamos aos comentários. Vivi, você. Bem, né? Novamente, como quem não assistiu, quando a gente lê se você não procurar nada, pegar só o texto da ficha de conhecimento, você toma um susto, né? Porque apesar do livro básico, né, e do livro da anarquia, do livro da Camarilla ainda falarem que existem Ventrus que viram anarquistas, é um personagem de peso, como o Vaikus acabou de falar, porque ele apareceu na história, quem assistiu se envolveu bastante. Eu lembro dos meus amigos que assistiram o LA by Night, que ficavam loucos, assim, pelos capítulos, pela sequência. Viu como, sim, você consegue fazer um Ventru anarquista, com alguns detalhezinhos ali mais para frente que a gente vai ver, e que ele não deixa de ser um Ventru. Piadas à parte que a gente pode fazer ao longo, né, de falar que esse Ventru tem mais um jeito de historiador, que Ventru anarquista, né, que são os Ventrus livres, não existem. Ele é um Ventru e faz o que Ventru faz de melhor, que é comandar, organizar e colocar todos os recursos que ele tem para trabalhar e produzir o melhor para o clã ou para as alianças dele, que no fim são
para ele mesmo e para o clã. A lore sheet tem alguns detalhes e, assim, a introdução fala o que você precisa saber para colocar num jogo, né? Apesar de ser em Los Angeles, você consegue colocar o Victor em qualquer cidade com uma boa vida noturna, né? Quanto em Los Angeles. Você consegue colocar, ainda mais com indústria de música, você podia colocar ele aqui em Goiás, sem problema nenhum, para mexer, né? Pelas raízes dele, tem várias que a gente vai ver mais para frente, mas ele é um personagem que a gente, para entender o porquê ele é importante no cenário e o que ele fez, principalmente se você, como eu, não assistiu o Los Angeles Noturna, é bom procurar mesmo nas wikis. Eu tô vendo aqui o que é o wiki da Paradox em si falar dele, para ter ideia do porquê essa pessoa é tão importante, da onde ela veio. E, né, tipo, a gente vai falar da história dele pra frente. Se eu falar mais que isso, eu vou exagerar. Quem sabe foi uma tentativa de acerto, né? Vamos olhar assim, pelo menos, pra história com os dedinhos cruzados. Boa. Vai, coach. Ok. Me corrigindo, de lore sheet oficial, pela própria wiki da Paradox, a gente vai ter só essa mesmo, de LA by Night. Aqui eu devo estar confundindo, deve ser de Boston by Night, que saiu um packzinho com mais lore sheets. Isso. Então, perdão, galera. Mas existe sim um packzinho de lore sheets das personagens de LA by Night. Que eu não sei por quem foi feito, porque essa alma abençoada aqui não coloca descrição nenhuma que vale a pena entender essa porcaria desse arquivo. Então eu nem vou baixar, de tão revoltado que eu já estou. Olha, eu sei que tem um no Storytellers Vault, né? Tem Não, uma venda. essa é outra É que eu tô outra? falando. Porque tem uma no Storytellers Vault que, inclusive, eu acho que faz mais sentido do que eu tô vendo. Porque no Storytellers Vault são de coisas que acontecem mesmo, né? Tem um movimento de ghouls independentes em LA by Night, que The Archangel alguma coisa, que eu acho que seria muito legal se a gente tivesse uma lore sheet disso, diga-se de passagem. Então, o LA by Night ele abre espaço para muitas lore sheets, né? Mas a gente não está aqui para falar de LA by Night no exato momento, a gente está para falar dessa lore sheet em específico. Então, só fazendo a minha correção, que de lore sheet oficial vinda de LA by Night pela wiki da Paradox, inclusive, que a gente sabe que nem sempre está 100% completa, mas vamos considerar que está, só temos essa, ok? O Victor Temple, ele sempre foi um Ventru muito ambicioso. Então, essa lore sheet que vem, já vem falando um pouco de como é o impacto final do Victor Temple no final de A Lay by Night mesmo. Ele é um Ventru anarquista, eu acho que o mais chocante, talvez vou trazer alguns spoilers do Victor Temple aqui, que a gente ainda vai comentar dele, mas o mais chocante dele ser um Ventru anarquista não é o fato dele ser um Ventru e anarquista. Quem é o Maula dele, inclusive, na verdade. Pra mim é o mais chocante. Porque a pessoa que é Maula dele é um Maula Camarilla. Então, isso foi... Por isso que não tem vento anarquista. Isso é para mim o maior dos meus baques, assim. Mas, ironicamente, o Victor Temple ele é bem anarquista mesmo sendo Ventru. A gente vê... Eu vou deixar para comentar mais dele quando a gente entrar nele, porque senão não faz sentido. O Temple of Boom, que é esse empreendimento dele, é um empreendimento que, se eu não me engano, ele surge durante as lives. Ele não começa com o Temple of Boom, é quando ele começa a ganhar território que ele funda o Temple of Boom. Porque eu não lembro dele na primeira nem na segunda temporada desse empreendimento. Eu lembro que ele começa a ter empreendimentos na terceira ou na quarta. Mas eu vou dizer também que Ventru não é geralmente o personagem que eu mais presto atenção em lives. Então, gosto muito desse personagem, gosto das coisas que ele fez, mas ele não era o foco, e eu acho que ele não era o foco de muita gente, ainda mais quando você tem o Jasper numa mesa, né? Então, é meio complicado de competir às vezes, assim.
Mas eu acho uma lore sheet interessante de trazer para quem for jogar em Los Angeles, porque eu acho que a mesa de Alien by Night fez modificações significativas para o cenário de Los Angeles e trouxe coisas significativas para quem for narrar em Los Angeles. Então, existir esse empreendimento do Victor Temple é uma coisa legal de ser trazida para quem quiser. Como a gente pode ver na lore sheet, ela não é uma lore sheet exclusiva de Ventrue, o que eu acho que já mostra ainda mais o caráter anarquista do próprio Victor Temple, que é não ser preso em suas relações apenas ao clã e à linhagem do sangue. Então, inclusive, se eu não me engano, a única outra pessoa do mesmo clã com quem ele tem esse contato é a maula dele, e de resto ele é cercado por outros clãs, incluindo os Sangue Ralos, a quem ele respeita grandemente, diga-se de passagem. Então, ele é sim um Ventrue. Eu acho que esqueci o nome do ator, mas ele fez um trabalho muito bom em pontuar como um Ventrue anarquista se portaria. Ele ainda é Ventrue, as coisas ainda não são festa, tanto que ele tem um empreendimento, ele é barão, ele tem o território dele, ele tem a parte do controle de administração, a qual o Temple of Boon faz parte desse centro, né? Afinal de contas, as pessoas precisam ter um local para encontrar com o próprio barão. E então, assim, é isso. Ele é um ótimo exemplo de um Ventrue anarquista para quem tiver dúvida como funciona um Ventrue anarquista. Mas sobre a lore sheet, sobre essa introdução, eu acho ela leve. Eu acho que ela não traz todo o peso do que a gente está querendo introduzir aí. Quem for trabalhar com ela, eu acho que compensa ou dar uma pesquisada em quem é Victor Temple e afins. Porque se você está colocando essa história na sua mesa, o personagem existe na sua história, né? Afinal de contas, o empreendimento de Victor Temple ele não vai ser gerido por outra pessoa, a não ser que você consiga inventar um motivo para ele não estar em Los Angeles. Mas é uma boa introdução. Eu acho que a gente já leu introduções muito piores, até recentemente. Essa é uma introdução que explica pra gente um pouquinho como é que é a sua relação com o Temple of Boon, a importância dele na cidade e a política que o Victor faz ali pela cidade também, como que ele não como, né, mas dá a entender que do tipo assim, ele é uma pessoa competente que está expandindo as suas raízes, né, para outros lugares e em outros contatos, como um bom Ventrue deveria fazer mesmo. Então, é uma introdução concisa. Minha única crítica real a essa introdução é essa formatação de merda que eles fizeram nessa lore sheet de colocar em 2 colunas, que não faz nem sentido eles terem feito isso desse jeito. Eles poderiam ter feito do jeito que eles fizeram em todas as outras, né? Mas é só isso, assim. Me fizeram até que mudar de posição o layout daqui do Lost Sheet, que eu sempre coloco a imagem da Lost Sheet do lado direito. Aí como eles colocaram do lado esquerdo, lá vai modificar tudo. Não, Eles não sabem. muito ruim essa formatação dessa introdução, assim. Não tinha necessidade, nenhuma lore sheet tá em 2 colunas, se eu não me engano, e citado, tipo assim, não, na verdade não tá, porque a imagem de um lado e às Na vezes um realidade texto tem. bosta do Na outro. realidade tem algumas Lost Sheets que ficam em 2 colunas, mas o que Desse fica nas... jeito? Não nessa posição, mas eles dividem em 2 colunas. Só que o que fica geralmente na segunda coluna é um textinho menor. Mas tem. Não é maioria, mas tem. Gente, É, eles só sabem editar texto com imagem quadrada. Essa imagem É. é retangular. Eles não. Sabe quando você edita no Word? Porque é horrível. não, e cá entre nós, né? Não precisava ter sido essa imagem. A gente tem imagens Podia ter sido outro. melhores de balada. Eles poderiam ter só contratado alguém para entrar numa balada, tirar uma foto e trazer e fazer a edição em cima. Não precisava ter sido nem contratado. Mandava falar para alguém, ó, você vai numa balada hoje? Tira uma foto legal da pista para nós. E pronto. Usa como inspiração, né? É, Assim, a foto é ruim, a formatação é ruim, o tamanho da imagem é ruim. É bem questão técnica mesmo que eu tenho mais crítica. Que eu acho que visualmente, ela torna a lore sheet quase não palatável. Porque eu acho que se eles tivessem até mantido essa imagem, mas colocado ela na esquerda não, na direita, porque ela tá na esquerda, a gente teria o padrão que eu vejo geralmente da lore sheet, que é começar o texto na esquerda com a letra maior, e não o texto começar embaixo da imagem, igual ele está começando. Então, como ela foge do padrão de formatação,
Eu lembro que a primeira vez que eu abri essa Lore Sheet, eu tive o mesmo impacto que eu tive quando eu abri ela agora para poder acompanhar. Que foi, que bosta é essa? Porque eu morei para achar o texto. Porque a gente tem um padrão das Lore Sheet, enche o nosso saco com o Dark Pack, que a gente tem que seguir o padrão de formatação. Se vai produzir um conteúdo para publicar, blá 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 blá, e lança uma porcaria dessas. Então, assim, se eles querem que a gente siga padrão de formatação todo da cartilhazinha, eles também deveriam seguir esse padrão de formatação das cartilhazinhas, né? Mas é isso. Eu não ligo, da verdade, de ser em duas colunas, desde que tivesse a imagem na direita, o texto começava na esquerda normal e a finalização dele continua debaixo da imagem. Isso, para mim, é de boa. Isso, para mim, eu acho que faz até sentido com a formatação que a gente tem das outras Lore Sheets. Agora, do jeito que foi feito, eu achei a formatação bem ruim. Mas em relação a como o texto introduz a ideia do templo do Victor, eu acho de boa. Beleza. Então, depois desse extensa introdução que fizemos aqui sobre o LA by Night, agora a gente vai falar sobre o personagem Victor Temple. Eu fiz aqui um mix, galera, de informações do que tem no fandom wiki de fãs e do wiki oficial do World of Darkness, porque um tem um pouquinho, outro tem um pouquinho, e aí fui juntando, que é isso que eu vou trazer esse consolidado para vocês. Então vamos lá. Victor Temple, personagem interpretado pelo jogador B. Dave Walters, é um Ventrue que mantém a máscara ao se esconder à plena vista. Ele administra o Temple of Boom, uma gravadora de hip hop, e a Casa Maharani, uma casa noturna na área do Vale de Los Angeles. Em adição a ser a sede dos negócios de Victor, a Casa Maharani serve como refúgio para Coterri. Victor é atualmente o Barão do Vale. Antecedente: quando a promissora carreira de NBA de Victor foi encurtada por um acidente desafortunado, ele rapidamente mudou de direção e fundou o Temple of Boom, um negócio de gravação que se tornou um queridinho da cena musical de Los Angeles. Foi esse sucesso que atraiu o senhor dele. Apesar da lealdade dele para com o movimento anarco, Victor estava em termos surpreendentemente bons com a companheira de clã dele, Fiorenza Sanova. Os dois neófitos se correspondiam com frequência, com Fiorenza até emprestando apoio a Victor na forma do carniçal Ib e o ocasional favor político. Victor originalmente trabalhou sob o barão Isaac Abrams, tendo estabelecido os domínios em Hollywood, tanto no campus da faculdade Griffith quanto no centro das atenções Casa Maharaja, sendo este último ele pessoalmente possuído e operado, ou seja, Victor é quem administra pessoalmente. Provavelmente, por causa disso, a Coterri de Victor ficou encarregada de procurar pela criança da noite, Annabelle Lee, que é um personagem que inclusive vem se juntar ao grupo de jogo no LA by Night, após ela ter sido inicialmente descoberta roubando no território do Abram. No entanto, após uma série de ataques perpetrados pelo Bruhá-chefe do crime, Bob Blaine, Victor conseguiria dobrar o Barão Abrams para dar-lhe um baronato próprio dele sobre o Vale de São Fernando. Logo, após tornar-se o próprio incontestável barão, Victor iria pessoalmente executar Blaine em frente de uma multidão de membros em um local de estreia da Succubus Club. Ironicamente, até após Blaine ter virado cinzas, o vasto novo domínio do Barão Temple permaneceu muito mais em disputa. Após resgatar uma Coterri refugiada, conhecida como as Irmãs Word, das garras da Camarilla, ele foi arrastado para cima da brasa pelos seus barões companheiros por muito perto de quebrar a máscara em várias ocasiões. De fato, quando se tratava de manter a primeira tradição, Victor era considerado um dissidente até pelos padrões anarco, frequentemente utilizando transmissões de vídeo online e redes sociais para se antecipar às novas histórias ou fofocas de internet potencialmente danosas. Como punição, parte do território de Victor foi dado à recém-proclamada baronesa Fiona, muito para a descrença dele.
Então tá aí o panorama de antecedente do Victor, antes da gente entrar no contexto em que vocês deverão ser inseridos quando forem pegar essa lore sheet para jogar. Vai, Cus, você começa os comentários agora. É isso. Temple of Boom era a gravadora dele, tava confundindo com a Casa Maharaj. Isso. Tanto que, né, por causa do Temple of Boom, que ele conhece a Nelly D e ele se torna assessor da Nelly D, que é a toreador da mesa. Para quem não lembra, Fiorenza Savona tem a sua própria lore sheet no livro base, exclusiva para Ventrus. Então, ela, para mim, é a surpresa real desse personagem. Um Ventrus extremamente anarquista, mas com essa mola poderosíssima na Camarilla. Né? Um Ventrus, para se a gente poderia dizer, talvez quase tradicional até. Eu gosto muito do Vitor. Eu acho que essa descrição que a gente tem aí no começo mostra o que eu estava falando. Como é um barão anarquista, como ele realmente desafia algumas das tradições, desafia as regras. Eu gosto, o Vitor, querendo ou não, essa ideia eu gosto muito da ideia de um personagem de vampiro que se esconde a céu aberto. Se esconder em público, se esconder nos olhos do público de frente para eles, às vezes é a melhor saída. Porque o Vitor não tá fingindo ser nada do que ele não é. Ele é um grande empresário, ele tem a gravadora dele, ele tem os investimentos dele, ele continua famoso. E ele tem os fãs dele. Então, assim, se esconder a olho nu, né? Não ficar fazendo questão demais de ficar debaixo dos panos, às vezes é mais eficiente do que você ficar colocando disfarces. E a gente vê isso muito prontamente com esse personagem, né? O Victor, ele tem pouquíssimos problemas de quebra de máscara, na verdade. Então, enquanto a Camarilla tá aí botando o dedo no cu porque não pode fazer um tweet, o Victor tá fazendo live stream enquanto ele tá no carro indo de um lugar pro outro. E isso é uma sacada de mídia que vampiro velho não tem. Então, ele, como um agenciador, alguém que trabalha e tem conhecimento de mídia e do poder da mídia, antes de sair uma fofoca sobre ele, ele já fez a live desmentindo a fofoca. Porque se você fala antes da fofoca ser publicada, a fofoca perde força. Então ele tem muitos poucos problemas de quebra de máscara. A gente tem outros personagens que têm muitos mais problemas com isso do que ele. Ele é um personagem interessantíssimo. O Victor, ele tem filho, porque ele é neófito, gente. Ele não é um vampiro de 40, 70 anos, não. O Victor, ele é bem recente. Então, a Annabelle, personagem chatíssima, nem compensa a gente ir nela. Mas, enfim. Mas o Victor, ele é um personagem incrível, assim, pra gente entender. Eu acho que de todos os clãs que entram na anarquia, Ventru é sempre o que fica mais aquele ponto de interrogação. E o Victor Temple, eu acho que ele ajuda a gente muito bem a entender como um Ventru se portaria na anarquia. Uma das possibilidades de um Ventru na anarquia, né? Claro que aos olhos da Camarilla ele está quebrando a máscara, mas vale lembrar, se você tá com seu rubro de saúde ativado, se você não tá mostrando presa, se você tá ali vivendo sua vida de boinhas, mesmo que tirem uma foto sua, não dá pra dizer que você é um corpo morto. Então, ele, hora nenhuma, aparece em câmera sem rubro de saúde, mostrando presa. Hora nenhuma ele faz isso. Ele aparece como ele mesmo, o que pra Camarilla já é um ultraje. Mas para a anarquia, que é um movimento que acompanha mais as tendências atuais, não. E aí eu jogo essa pergunta no ar. Você, Ventru, pessoa midiática, pessoa pública, abraçado
o que chama menos atenção? Você continuar na mídia ou você desaparecer do nada? E aí, se você resolve não desaparecer do nada, resolve continuar na mídia, você vai estar dentro da Camarilla ou não? Porque se você for Ventru, você não vai estar dentro da Camarilla. Se você quiser continuar usando seu iPhone, seu Samsung, quiser continuar usando Twitter, YouTube, Twitch, qualquer rede social que seja, quer pôr sua carinha no mundo, você não é da Camarilla. Então, o único jeito de você ser uma pessoa assim dentro da Camarilla é se a Camarilla entende que você tem total controle e tem poder sobre essa sua persona midiática. Caso contrário, eles vão dar um jeito de te eliminar da mídia. Nem que eles tenham que te destacar por 200 anos. Então assim, é isso. Eu gostei desse texto que você pegou, Raga. Ele introduz bem a caminhada do Vitor em LA by Night. As irmãs Weird, elas são Tremere, são 3 irmãs Tremere, se eu não me engano. Personagens ótimas também, né? Só tem esse defeito. Mas são ótimos personagens que também mostram pra gente como seria um Tremere anárquico. Então, como que é um Tremere nos dias de hoje, depois da queda? Um Tremere neófito nos dias de hoje, após a queda da pirâmide. Porque um Tremere velho, um Tremere pré-queda da pirâmide, ele tem outros tipos de trauma, outros tipos de objetivos. Né? As irmãs Weird, elas não pegaram a queda da pirâmide, elas não sentiram isso, elas foram feitas depois. Então tem muita coisa legal, assim, dessa trajetória dos personagens que são encontrados, que a gente pode aprender como jogador e muito como narrador também para personagens que a gente vai criar para a mesa. Esse golpe que ele recebe, né, do território dele ser doado para Fiona. Fiona é uma outra Ventru, bem filha da puta, adoro ela. E ela é um outro exemplo de como seria um Ventru anárquico. E ela é bem diferente do Victor. Ela, sim, não fica nos olhos da mídia e tudo mais, mas ela trabalha de outras formas. Né? Ô, gente, a Lay by Night tem muito tempo, tá? Então, se você não gosta de spoiler, me processa. Inclusive, tem uma cena incrível da Fiona se livrando das garras da Segunda Inquisição. Né? Então, eu acho que ela é uma personagem que ela fez por onde para merecer o território dela, mas isso gera uns conflitos interessantes na história. Então, vale a pena acompanhar. E eu acho que eu vou deixar a gente falar mais do resto, falar mais dele quando a gente entrar nessa próxima parte de empreendimento dele. Assim. Vivi, sua parte. Não tenho o que adicionar. Porque as próximas informações são a parte de empreendimento que a gente tem. E para não dizer que não tem o que adicionar, gente, vocês vão depender da wiki do LA by Night, porque na wiki da Paradox não tem nada dele, não tem escrito lufas. Então, se você quer procurar do pessoal do LA by Night, do Los Angeles Noturna, vão direto para a wiki, né, do Los Angeles Noturna, porque lá vai ter o material. Na oficial ali, que deveria ter tudo já, porque, como o Vicos disse, o LA já tem um bom tempo, então vocês não vão encontrar. Porque, de resto, escreveu muito bem. Esse Ventru, por mais que eu faça piada que não existe, né, Ventru da anarquia, tem sim. E, tipo, puxando um pouquinho o saco pros Ventru, já que ninguém aqui gosta deles. Ventru que segue nessa vida, principalmente no cenário do LA, são Ventrus competentes, gente. Porque eu posso não ter assistido. Mas o que eu ouvia de spoiler da garotada, né? Do povo que assistia, garotada, só porque eu sou velha falando, porque todos os cavalos velhos que nem eu. O negócio dava o que falar. E se você assistiu, lá, gente, dá uma contribuição lá para o Wiki oficial, que faltam os detalhes de temporadas, que pra gente que quer consumir o conteúdo e não tem o tempo de assistir toda a série, pode completar e ler a sua colaboração.
Nem só da Wicca, mas se você tem tempo e quer mandar, gente, toda a Wicca é maravilhosa para receber contribuição de qualquer pessoa que quiser ajudar. É verdade. Então, Inclusive trazer é para o seguir para português, né? frente. Sim, e traduzir para o português. É melhor ainda do que deixar lá. Deixa só para os gringos. É verdade. Então, vamos avançar aqui no conteúdo do Victor Temple, porque eu dividi em duas partes. Agora a gente vai para a parte atual, que é onde mais interessa para o seu personagem se inserir no contexto de jogo. Vamos lá. De qualquer modo, Victor continuaria a lutar com afinco em nome dos livres, estando na vanguarda de muitas das ofensivas do movimento contra a corte invasora do príncipe Vannevar Thomas, o então príncipe Ventru de Los Angeles e São Francisco. Ele se tornou muito de um espinho no lado da Torre de Marfim, que o príncipe Thomas ainda autorizava o bombardeio diurno do refúgio dele na casa Maharaja, a partir da qual o barão e a coterie dele, que escapou por pouco. Assim, só para ficar claro, galera, quando eu estava traduzindo, o próprio parágrafo não estava muito legal, mas ele estava dizendo que bombardeios de luzes eram feitas para dentro do refúgio para prejudicar a coterie e o Victor. Mas continuando. Ainda assim, começar do zero era nada novo para Victor. Ele seguiria para construir um local mais novo e até maior no coração do vale, a casa Mahari. Não, eu esqueci o nome do... É a casa... Maharaja. A casa Maharaja. A qual se tornaria o assento dele de poder para o futuro previsível. Ele também entraria em negociações extremamente tentadoras com o ancião tremé Maximilian Strauss, assegurando uma trégua passageira entre as duas seitas de Los Angeles. Ele passou por esse indulto de quase um ano, sabiamente escorando as próprias defesas dele, oferecendo um santuário aos sangue-ralos de Los Angeles dentro do domínio dele e estabelecendo fortes relações com os companheiros barões dele, em particular com Armando Nines Rodrigues, que é o Brujá barão do centro e do leste de Los Angeles. Claro que, em 2021, a Camarilla se provaria ser a menor das preocupações do barão Temple. Ele estava entre aqueles alvos prioritários apontado pela Segunda Inquisição, aguentando uma saraivada de balas e mal escapando para os esgotos durante o assalto inicial deles. Nunca alguém que foi de se desistir de um desafio, ele iria pessoalmente liderar a contraofensiva anarco contra a base de operações dele na missão San Fernando. Uma vez que a poeira tivesse se assentado, o barão Temple foi o primeiro a emitir uma proclamação oficial em nome do movimento. Os Estados Livres da Califórnia estavam aqui para ficar, a SI e a Torre de Marfim que se danem. Claro, eita, mantive aqui o parágrafo em inglês. A Casa Maharaja, em Hollywood, foi o principal empreendimento de Victor. Ele promove o talento dele de gravadora, como a gota de chocolate, e também é usado para mascarar os trabalhos de não-vida dele. Então, tá esse contexto. O Victor é um cara que conquistou o espaço dele, mesmo passando um ano inteiro ficando na coleira, mas ele aproveitou, como o próprio texto diz, ele aproveitou para estabelecer todas as bases, todos os pilares do atual território dele. Hoje, ele está muito mais forte do que nunca, cheio de aliados, cheio de apoios e cheio de acordos. E quem vier contra, que lute. Vivi, tu começa os comentários. Bem, o Victor, ele, né, tipo, novamente vai parecer que eu tô puxando o saco pra Ventru, mas quando você tem a Camarilla te apurrinhando o tempo inteiro, por mais que você tenha um contato e quem, né, tem a Fiorenza sabe que é um contato de informações que vão para lá e vão para cá e nome certo na hora certa, você precisa se proteger. E se tem uma coisa que protege a não-vida de um vampiro hoje em dia, é dinheiro, outros vampiros, principalmente no movimento anárquico, que o movimento anárquico, ele é menos clube VIP da Camarilla que quer excluir e usar a humanidade como gado. A anarquia, ela tem a visão
de humanista. Então, o fato dele estar com a anarquia, trazer os sangues ralos, que também ajudam a parecer mais mortal, não é só porque ele é coração bom. Isso é um investimento para ele. Tipo, não sei a humanidade dele, né? Nas fichas que eu procurei não aparece a humanidade original e como termina a humanidade dele, mas ele não precisa massacrar e destruir qualquer mortal vampiro que está ali. Ele foi crescendo em números, claro, no limite do que a cidade comportava, né? Tipo, como bom administrador, ele não foi louco de aumentar e se unir daqueles excluídos para poder aguentar todo o tranco que a Camarilla estava fazendo. Mais uma vez falando, né, bem do LA, porque como ele veio trazendo coisas do jogo que a gente não conhecia, uma coisa que eu gostei, né, eu não tinha assistido, foi que eles colocaram problemas que não era só rinha de seita. Porque muita gente, quando pensa em narrar vampiro, pensa em colocar inimigo só rinha de seita. É Camarilla e Anarco brigando, Camarilla e Anarco brigando. Sabe, o negócio tá pegando fogo, tem caçador na cidade, tem outras coisas acontecendo. E a galera continua só focando em brigar Anarquia e Camarilla. Tipo, gente, agora para jogar, tem muito mais para você explorar em Vampiro do que essa briga de time de futebol. E, né, até para mostrar, ele tem contato dentro da Camarilla. Então, nem sempre é preto e branco, né, 8 ou 80. As coisas para vampiro são muito mais acinzentadas e ele, mais uma vez, é um exemplo disso. Né? Outra coisa que ele mostra, que unir o pessoal para defender um território, claro, ele é um Ventru, usar isso para aumentar o poder dele é o necessário na V5. Porque ele não é poderoso, ele é um neonato. É um personagem, tipo, acima de Criança da Noite. Então, o que que acontece? A gente tá começando com pouca coisa, né? Muita gente reclama, por que que eu jogo com Ancila, eu quero Matusalém. Tipo, não, você consegue começar mais baixo, tudo já é mais ponto que Criança da Noite, mas você consegue crescer de baixo, assim. E se você não quiser assistir tudo, pelo menos procura. Tem um canal no YouTube que tem cortado por participação de personagem. Você consegue achar do LA. Tem almas caridosas que fazem essas funções para você seguir. Né? Eu descobri hoje por acaso. Então, tipo, tenho mais informação da série do que ele faz para conseguir essas coisas. É o que dá para eu falar. Que para você ver como ele cresce o poder dele e como ele usa o grupo ao mesmo tempo que ele faz parte desse grupo. Porque uma coisa que é muito comum quando a gente joga de Ventru é achar que o Ventru é um FDP que quer mandar em todo mundo, nunca quer entrar em risco e não quer fazer porcaria nenhuma a favor do grupo, que ele só quer poder para. E o Vitor demonstra que ele não segue essa linha de jogo e dá uma boa ideia até de outro vício que a gente pode pensar, até pela própria descrição do clã, de outras indústrias e outras formas de poderes que em 2004 nós temos. Mexer com ações é uma forma de poder. Mexer com banco, uma grande forma de poder. Mas a mídia, gente, hoje a mídia é a mina de ouro. E o que alimenta a mídia, celebridade, música e gente aparecendo cada vez mais. Então, né, para dar um novo escopo, por mais que haja brincadeira de que ele queria ser toreador, por isso que ele está no meio da música. Não, gente, tem figurões lá em cima e gente muito capacitada em administração para o bem e para o mal, para você poder usar um Ventru em qualquer um desses grupos de do mundo. E a gente sabe o que o estrago de uma pessoazinha faz na internet, né? A gente está vendo aí todo dia. Imagina quando um Ventru de poder, que tem mais poder por trás dele, resolve falar mal de alguém ou falar que ele não estava num lugar. Então, assim, é arriscado ficar com a cara ali, a olhos vistos, esconder-se aparecendo? É. Mas quando você domina a sua narrativa, esse risco reduz bastante sobre o risco que você tem.
E olha que ele não tem Predador Rainha de Cena, hein? O Predador dele é bem diferente mesmo, né? Para vocês terem ideia que você não precisa só... Você pode fazer uma ótima coxa de retalhos para construir alguém que está na mídia. Prestem bastante atenção nisso ao olhar desse personagem. Passa para o Vicos que agora é a hora de saber mais. Amiga, não joga assim no meu colo, não. Fica uma responsabilidade que... Amigo, o fã é você. Não, mas você falou muito bem sobre ele e sobre o que essa parte mostra pra gente, assim. Tudo que o Victor Temple consegue, ele consegue em mesa. Eu acho muito importante que os jogadores, que as pessoas jogadoras recém-chegadas ao sistema, e principalmente as que, né, as órfãs dos anos 90, entendam que tudo bem, você quer começar sendo um vampiro mais velho, cheio de coisas? Parabéns. Quero ver você manter o que você tem. Que conquistar é difícil, manter às vezes é muito mais. Então, o Victor Temple, né, o B.J. Waters, ele faz um personagem que ele tem seus objetivos, ele tem seus desejos, suas ambições, ele vai atrás, ele conquista o território dele, ele faz a política, ele monta as coisas. E eu sei que existe essa piada, né, de que a Vivi já comentou até, de que ele é um Ventru que queria ser toreador, mas pra mim ele é um Ventru muito nato, mesmo, assim, a forma como ele se porta, ele é um Ventru midiático muito nato. Ele é uma pessoa pública. Eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês querem um exemplo de um Ventru midiático, que muita gente vai falar que poderia, que é meio toreador? Anitta. Anitta é uma Ventru midiática. Anitta é uma Ventru porque ela controla toda a carreira dela, ela controla as empresas dela, ela investe nela mesma porque ela é o produto dela. E ela é uma cantora. Ela tá na mídia da arte. Então, entenda que você pode ser de um clã que é bom em outras coisas que não são só do seu clã, tá? Eu acho Pois que é, né? isso é uma coisa interessante da gente saber. Mas a Anitta, ela seria um exemplo de uma aventura midiática. Se a gente vê como ela se porta nas entrevistas, a forma como ela é segura, como ela é incisiva, como ela fala muito bem sobre o próprio empreendimento, enquanto ela faz propaganda do que ela tá para lançar e do que tá para vir ao mesmo tempo, ela é uma aventura completa. E aí, se a gente quiser um exemplo de uma toreador midiática, deixa eu pensar aqui, uma toreador midiática, eu diria a Ivete. A Ivete é uma toreador midiática, que tem conhecimento dos próprios negócios, tem conhecimento dos próprios investimentos, mas ela é uma pessoa da arte, em que qualquer lugar que você joga ela na arte, ela conseguiu fazer muito bem. Ela atuou maravilhosamente bem? Não, mas atuou ok. Ela é uma ótima apresentadora, ela é uma ótima cantora, dançava pra caramba quando era mais nova também. Então, ela seria uma toreadora midiática. Eu estou usando exemplos palpáveis nossos aqui no Brasil que ficam mais óbvios, assim. E tem um outro tipo de porte midiático, diferente do da Anitta. A Anitta tem um porte midiático bem parecido com o do Victor Temple, que sou simpática, mas sou meio desbocado, falo um monte, faço propaganda de mim mesma, beijo, tchau. Sabe? E a piada que rola, gente, entre fãs de Anitta ou quem consome qualquer coisa midiática dela, é que a Anitta é a primeira, né? A Anitta, ela é a primeira em tudo. Porque essa é a propaganda que ela faz dela mesma. Ela foi a primeira que fez tudo, né? A Anitta descobriu o Brasil. A gente brinca às vezes até nessas piadas sobre a Anitta, porque ela foi a primeira. E isso é a imagem que ela vende. Porque ela sendo a primeira, tem um respaldo maior. E aí ela vai ser a primeira de novo, porque ela vai lançar uma coisa muito nova, porque ela é a primeira a testar as coisas. E o Victor Temple faz mais ou menos a mesma coisa, porque ele é o Como é que foi a tradução que você colocou, Raga? Incontestável. O incontestável Barão do Vale. Ele é incontestável. O poder dele é incontestável. A influência dele é incontestável. Olha como ele é uma pessoa midiática grandiosa. Porque ele é incontestavelmente essa grande estrela. É uma propaganda. É uma propaganda. Tudo isso é propaganda. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto do LA by Night.
o LA by Night traz personagens que eles não são a praxe do clã que eles escolheram ser. Então vocês podem, gente, montar personagens. E eu acho que essa, pra mim, é uma das maiores maravilhas do V5. Personagens muito únicos de clãs diversos. Antigamente, como as disciplinas dependiam de habilidades e atributos, acabava que todo vampiro do mesmo clã era meio parecido, né? Então, por exemplo, todo Tremere tinha que ter o ocultismo alto, tinha que ter um não sei o que alto. Quase nenhum Tremere sabia correr. Se você tivesse um Tremere atleta no grupo, isso era. A pergunta era por que seu Tremere pula? Porque nenhum Tremere sabia correr. E eu não tô nem falando isso pra falar mal de Tremere, não, gente. Era porque a ficha requeria que você gastasse pontos em acadêmicos, que você gastasse ponto em ciência, gastasse ponto em ocultismo, gastasse ponto em investigação, gastasse ponto em um monte de outras coisas. Política. E aí você vai pensar, meu personagem fica só trancado na biblioteca, eu não tenho por que saber dar um soco, então eu não vou gastar ponto aqui. Hoje você pode ter um Tremere que era do MMA. Por algum motivo a torre quis ele. Né? A capela quis ele. Mas ele era do MMA, ele era um puta lutador. Você pode ter esse Tremere. Então o V5 ele traz essa possibilidade pra gente. Então não fiquem tão presos aos estereótipos de clã, mas entendam que o estereótipo de clã existe pra gente ter uma noção de força condutora. O Victor, ele é um Ventru. Sim, ele não é um Ventru clássico, mas ele é um Ventru com mentalidade de Ventru. Ele foi atrás de poder, ele foi atrás de quem comandava, ele fez política, ele fez reuniões para apaziguar animosidades entre Camarilla e anarquistas. Ele fez o que um Ventru faz, que é negócios. Então, toda essa segunda parte eu acho ótimo, porque ela mostra toda a conquista que ele teve durante a história e tudo que você poderá ter acesso se essa lore sheet estiver no seu jogo, né? Claro que a gente vai ver se os pontos realmente dão acesso às coisas que eles estão falando, né? É importante pontuar isso, porque depois a gente empolga aqui, igual aconteceu já com uma outra, e aí chega na lore sheet, a lore sheet não tem nada a ver nem com o que ela está introduzindo. Mas, em tese, né? Porque a gente não chegou nesse ponto ainda. Você tendo conexões com o Victor Temple, você vai ter acessos facilitados por Los Angeles. Talvez mesmo em territórios Camarilla, se você souber jogar direito. Acho que é importante pontuar esse detalhe. Tá? Acho que é isso que eu tenho para acrescentar do que a Vivi falou. Show de bola. Então agora que a gente fez toda essa introdução da história do Victor Temple, e o mais importante não é o personagem em si, é o território, a influência e os negócios que vão estar em alguma medida, em algum nível, à disposição do personagem que adotar essa lore sheet como vantagem para jogar. E aqui a gente vai para o primeiro nível. Deixa eu mostrar aqui. O título é Gota de Chocolate. Você é o mais novo empregado do Temple of Boom. Seja como um artista ou como promotor na sua cidade. Ganhe um ponto em fama e um ponto em contatos. O seu novo status encontrado tem um lado negativo. Ganhe o defeito perseguidor Stalker. Sei lá. Geralmente nível 1, não é legal você trazer um revés. Você é sempre bom no nível 1, você sempre só trazer coisas legais. Aí junto trazer um revés não é legal, não é bacana. Acho que dificilmente alguém queira pegar isso aqui. Porque afinal de contas, se você quiser comprar fama e contatos, você pode pegar os seus próprios XP e comprar sem precisar pegar esse primeiro nível dessa lore sheet. E outra coisa, coisas que a gente já comentou muito aqui, e a Tati Malkavi Angel esteve aqui comentando várias vezes sobre isso, e eu concordo. A fama, dependendo do contexto, pode ser uma coisa muito negativa para o seu personagem. Então você tem que pensar aqui com muito carinho o que você quer realmente para o seu personagem. E agora vamos aos comentários. Vaikus, você começa. Eu gosto.
Eu gosto desse ponto. Eu concordo com o que você falou. Eu não acho que é legal trazer um revés no primeiro ponto, assim. Eu acho que torna ele menos atraente. Mas eu acho que ele faz sentido com o andar da carruagem. Você está se tornando uma pessoa midiática, é bom ter um fã maluco. Então, isso faz parte. É, claro que ele é um ponto que ele vale a pena você pensar. Eu acho que existe uma coisa sobre defeitos que eu gosto. Que o que traz profundidade pro personagem são os defeitos dele, não são as qualidades. As qualidades são os bônus que o personagem tem. Mas são os defeitos que trazem as cautelas, os segredos, os cuidados que um personagem e até os conflitos que o personagem vai enfrentar. Então, eu só diria o seguinte: se o seu predador é rainha da cena ou sereia, não compensa você comprar esse ponto. Se seu predador for qualquer outro predador, pode ser até interessante. Ele é um ponto que ele só compensa, na minha opinião, comprá-lo se ele ajudar a dar uma otimizada na ficha, porque você está comprando um por dois de qualidade. Tudo bem que você ganhou um defeito de Stalker ali. Ai, gente, mas eu vou falar, de todos os defeitos, o Stalker é o mais de boa da gente lidar. Depende. De um ponto? Por quê? Stalker de um Eu ponto? eu vou justificar. Hoje, com um celular na mão, o Stalker filma, faz foto. Imagina ele fazendo isso de um vampiro jogando na mídia. Ah, ó, não sei, talvez eu seja um jogador então muito mal. Mas ok. É, eu acho Stalker um defeito muito tranquilo de lidar, assim, né? Porque se você for esperto, você vai ter Stalker, mas você também vai ter rebanho. Então a chance desse cara te pegar se alimentando por aí, baixíssima. Sabe? Baixíssima. Rebanho com cortina fechada, é difícil ele tirar a foto lá dentro. É, mas é isso. Eu acho que ele, é como a Vivi gosta de pontuar, né? Não é combar, é de otimizar a ficha. Eu acho que ele é um ponto que vale a pena. Porque você ganha fama e contato por um ponto de XP. Por 3 pontos de XP, né? Por uma bolinha, no caso. E aí, isso eu acho que vale a pena. O defeito Stalker de um ponto, se for o Stalker de um ponto, aí eu acho suave. Stalker de 2 pontos já é pesado e aí realmente não compensa. Mas um Stalker de um ponto, gente, eu acho que o cara não sabe nem achar seu endereço no Google ainda. Então tá tranquilo. Um Stalker de 2 pontos que é defeito pesado. De um ponto, sei lá, manda uma nude pra ele, ele fica feliz por uma semana e você ganha paz. Ele vai tentar te fazer uma chantagem com a nude? Vai. Aí você posta a sua nude e fala, vazaram. Ainda se faz de vítima. Use a mídia a seu favor, aprenda com o Victor Temple. Mas sei lá, eu acho que ele é um ponto que vale a pena nesse contexto de otimização de ficha, se você tá pegando um predador que já não te dá Stalker de imediato. Eu vou dar um exemplo. Você quer fazer um personagem que é midiático. É natural que uma pessoa midiática tenha Stalker. Você pode comprar esse ponto. Se você não tiver um predador que já te dá Stalker. Se eu não me engano, eu acho que é Rainha da Cena que dá Stalker. É, eu acho que Sereia também, porque tem o ex-amante lá, Tem um que fica examante. apaixonado. Então, nenhum desses dois eu acho que compensa, porque você só elevaria o nível desse Stalker ou ganharia dois. Aí dois já é um problema. Nossa. Um tanto faz. Um tanto faz. Dois já é complicado. Então, assim, concordo, mas ainda concordo. Não acho que precisava desse defeito logo de cara. Mas, sendo bem sincero, eu prefiro o defeito sendo introduzido comigo gastando pouco ponto do que eu gastar 5 bolinhas no negócio e ele virar pra mim e falar: você pode fazer isso tudo, mas só de dia, sabe? Então, assim, eu prefiro ganhar 3 negócios com uma bolinha só, mesmo que um desses negócios seja um defeito, mas eu gastei só 3 de XP, do que quando você compra um negócio alto e ainda é forçado a ter que lidar com um defeito meio realmente empata foda ali, uma pedra no caminho de verdade. Mas, tendo em vista que a gente está falando de uma lore sheet que você trabalha para uma gravadora que vai te tornar uma pessoa midiática, eu acho coeso, eu acho que faz sentido.
Mas tenha certeza que você está comprando esse ponto para otimizar a sua ficha mesmo. Eu não acho que você comprar ele só por comprar vale a pena por conta do defeito. Mas para mim é isso. Vivi, Bem, né? É bem na parte de otimizar mesmo a sua ficha, de saber o que você põe nela. Porque eu acho que é um primeiro ponto natural. Que é como o Vaicus falou, você entrou na mídia, você agora tem um nome nela, né? Pode não ser o universo inteiro, mas pessoas já te reconhecem, alguém já ouviu falar de você. Eu acho que vem muito naturalmente a fama e o contato. Então, né, mais uma vez, narrativamente, você tem alguém que te apresentou. Essa pessoa tem um nome, mesmo que ele não apareça, ela tem um nome para que você apareça em destaque. Pelo menos um de fama em um contato para evitar que você cause problemas ou facilitar que você siga crescendo. Afinal, você é o investimento do Vitor. Né? Você é algo que vai usar do Vitor e o Vitor vai usar de você, porque ele ainda é um Ventru. Eu acho bem natural esse ponto um. Na matemática, que eu também sempre faço a matemática, ele é aquele ponto elas por elas. Se ele não desse 2 pontos, eu não aceitaria nenhum de desvantagem. Se ele desse 1 ponto em fama ou em contatos, eu acho que até para otimizar e colocar história, colocar, sabe, carne no esqueleto do seu personagem, eu acho que ele não valeria a pena. Eu gosto bastante do personagem do inimigo Stalker, mesmo dos dois níveis dele, né? Mesmo sendo até bem distintos o grau do Stalker. Porque, como o Vaikus falou, até desvantagem é natural. Você apareceu na internet e a gente vê hoje, novamente, por bem ou por mal, o quanto pessoas públicas influenciam os outros e o quanto pessoas que são influenciáveis, né, novamente, por bem ou por mal, caem na idealização dessas figuras públicas. O grau do Stalker, mais uma vez a gente, né, como toda lore sheet você, pessoa narradora, você, pessoa jogadora, leiam bem o texto do livro e respeitem aquele grau do Stalker, um Stalker de nível 1. Não vai começar a avacalhar e colocar o cara aparecendo todo dia com gravação, né? Porque não é esse nível. Então, gente, principalmente a questão do Stalker, precisa de limites, porque é uma pessoa te perseguindo e pior que um paparazzi, invadindo a sua vida, algumas vezes te ameaçando ou não, sabe? É uma pessoa que quer estar ali o tempo inteiro na sua vida, a qualquer custo. Então, converse bem o limite. E assim, além do nome da gravadora dele, né, de um dos negócios dele, de um dos selos, né, da gravadora dele, eu acho que quando você compra, eu também sou igual a Tati. Eu acho que fama deveria ser uma desvantagem. Mas aqui, nesse ponto, isso é a cara do Vitor Tempo. Você tem esse nível, se o seu personagem não lidar com essa fama, tipo, prepare-se para aguentar um Ventru na sua cola. É isso que eu penso na narrativa. Fala aí, vai, porque você levantou a mão. Eu acho que fama é desvantagem para quem não sabe usar. Pois é, É isso. por isso que eu falei. Entendeu? Fama, eu vou ser sincero, gente. Fama, eu prefiro ter fama do que status em jogo às vezes. Porque eu partilho do princípio de Victor Temple. Eu acho que se esconder a céu aberto é incrível. Muito E mais quanto divertido. mais fama, mais humanos querendo te proteger você tem. Então, se você souber usar a sua fama, você consegue até sabe, tipo assim, ludibriar a Segunda Inquisição usando a fama direito. Fama é um tipo de influência que a gente que não tem tanta noção de como ela funciona. Mas fama traz respaldo sem você precisar ter currículo. Então, é por isso que fama não é um defeito. Fama pode trazer, sim, defeitos. E aí eu acho que entra justamente no mau uso Da do, fama. da, da qualidade. Mas fama é uma qualidade porque se a gente pega uma pessoa, se a gente bota Beyoncé
fazendo propaganda do McDonald's, todo mundo vai falando que o McDonald's é saudável, sim. A gente vai ter um movimento enorme ao redor do mundo de que o McDonald's é saudável. Ela não é nutricionista, ela tem zero respaldo para isso, mas foi paga e tá ali falando. E ela não precisa ter esse respaldo mesmo, não. Ela vai falar o que ela foi paga para falar, volto para minha casa para comer a comida que meu nutricionista particular tá fazendo para mim. E a galera que se mate no McDonald's, entendeu? Nesse exemplo, você também tem, por exemplo, né? Se a própria Beyoncé, com o tamanho que ela tem, defender alguma coisa absurda que ela sempre foi contra, ela pode não perder tudo que ela tem, mas ela vai ter um impacto muito grande. E é onde a fama vira desvantagem. É por isso, exatamente por isso que eu falei. Você está recebendo a fama do Vitor, a pessoa que mais sabe usar fama. Então, Sim, narrativamente, pode ser o primeiro teste do seu personagem. E sim. você, pessoa narradora, pode pegar, não é nem narração vingativa, gente. Você tem a fama, você tem essa lore sheet. Seu narrador colocou o Vitor no seu cenário, ou você está jogando, né, em LA, porque ela é de lá, e você começa a avacalhar com seus contatos e com a sua fama, e depois chega querendo aumentar o seu grau ali. O narrador pode chegar e falar assim, então, você fez aqui durante a história, e agora você precisa muito limpar seu nome, ou o Vitor não abre mais a porta para vocês, A porque gente vocês fizeram isso e teve, isso. Porque é consequência, gente. a gente teve um exemplo essa semana do lado negativo da fama, que foi aquela menina que participou de reality, esqueci já o nome dela, que teve a gravação vazada Sim. dela falando mal de uma outra mulher, que é uma mulher preta, falando atrocidades sobre essa mulher Uhum. preta. Isso é um lado negativo da fama. É você deixar essa fama subir a sua cabeça e achar que você é melhor do que o outro a ponto de rebaixá-lo por coisas que não fazem sentido serem rebaixadas. Na verdade, nada faz sentido que você rebaixe alguém. Muito menos os comentários que ela fez. São violentos e atrozes, assim. Uhum. Mas esse é um lado negativo da fama, quando você não mede as suas ações. E é aí que vale a pena testar a fama nesse outro lado. Mas é isso. Fama é uma qualidade que deve ser. Fama, influência e status. São três qualidades muito similares, com funções diferentes, mas que devem ter o mesmo tipo de cuidado na sua utilização e não utilização também, né? Mas é isso, só queria pontuar da fama, a gente não tá aqui para falar de fama, né? A gente tá aqui para falar da Isso. Larissa. Então bora Então, avançar. Então bora aqui pro segundo poder, segunda vantagem, melhor dizendo. O título é Eu Tenho Conexões. O Temple of Boom está sempre procurando por novos talentos, e eles não estão acima de roubar dos competidores. A critério do narrador, você pode pedir por um adiantamento no seu salário e adicionar 2 pontos de recursos ou contatos pelo resto da história atual, em troca de procurar um novo talento para o Temple of Boom. Interessante. Não sei se vocês sabem, mas a vantagem recursos, galera, não é essencialmente dizer se você é rico ou pobre. É para dizer que você tem aquele montante financeiro que você consegue desprender de pronto. Por exemplo, você pode ter um salário, vamos dizer, de 50 mil, mas ele completamente comprometido com contas no cartão para pagar que não te sobra nada no mês. E aí então não dá para dizer que você tem recursos 5, porque todo o teu salário, todo o teu orçamento está comprometido. Então tu não tem recursos 5, tu tem provavelmente um ou dois. Já diferente, quem preserva todo o seu orçamento, vamos dizer, consegue preservar 50%, vamos dizer um salário de 15 mil. Aí preserva, não, de 10 mil, preserva 5 mil e sobra 5 mil todo mês. Você tem 5 mil para meter em que tu quiseres todo mês. E aí tu tens essa qualidade à sua disposição para usar ao seu bel prazer. E aí você tem aqui essa possibilidade de ter um adiantamento de 2 meses de salário.
Rapaz, dependendo de como for o contrato de empregatício com a gravadora, isso aí pode ser uma bolada e tanto, e você pode jantar uma série de coisas dentro do mundo dos negócios que porventura o seu personagem possa estar envolvido, seja no território do Victor ou nos arredores. Interessante. É uma vantagem estratégica que precisa ser bem pensada quando engatilhá-la para virar uma coisa boa. Vivi, quem começou? Não, da última vez foi a Vivi, então é o Vaikos que começa agora. Não? Foi a Vivi? Então, Então, Vivi. agora sou eu. Então, bora lá nessa. Essa daqui entra no que o Vaikos falou sobre manter. Gente, principalmente no show business, né? Business. Não adianta só você chegar e falar assim: oi, eu sou contratada do Twitter e eu quero você nas minhas propagandas agora e você vai falar o tempo inteiro da nossa rede e vai aparecer e vai ganhar muita grana. Porque eu sou a fulano e te entrego um cartão. Nomes não fazem nada em relação à administração. Você tem que chegar para quem sabe investir, para quem vive disso, né? Tipo, novamente, aqui serve para qualquer tipo de jogador. Eu tô falando bastante de Ventru, mas qualquer personagem de qualquer clã que você faça, que entre nessa parte de investidor, de uma pessoa que conquista e que mantém coisas. E que manda nelas depois, né? Que é uma coisa que mostra bastante essa lore sheet, a história do Victor. Você precisa de aporte, você precisa de dinheiro ali na sua carteira, porque muitas vezes a grana precisa ser mostrada e não é só em filme de máfia que isso acontece, né? Você precisa ter a transferência imediata, você precisa pagar a primeira proposta ou talvez até a primeira propina para que você seja colocado à frente de muitos que estão na lista. Então, mais uma vez, né, eu gosto desse ponto, apesar dele ser, né, 2 por 2 e depois você vai ficar sem salário, mecanicamente ele parece bem fraco, mas é porque eu estou contando que isso daqui, este segundo ponto, será importante na minha crônica. Né? E mais uma vez, a gente sempre fala isso aqui. Se você quer pegar essa Lortite, gente, o seu jogo precisa envolver essa mídia de música e entretenimento em casas noturnas. Se ela não envolver, esse daqui não vai valer a pena pegar. Porque você está trazendo pessoas para a grande gravadora que é a Temple of Doom. Of Boom. Eu já tô aqui, né? A falha já falou no Doom aqui. Mas, porque se você não for mexer com isso, e seu jogo não tiver isso, ele não vale a pena pegar. Narrativamente ela é legal, se você anda com o lado ideal da lei, ou se você anda contra o lado ideal da lei, né, com todas as aspas possíveis, você pode sim precisar do seu dinheiro, até porque acredita-se que você está investindo em alguém que vai te dar o retorno e que você vai ganhar 4, 5 vezes esse retorno de salário que depois você vai ter que ficar sem, porque você tinha um adiantamento. Não é que nem férias. Você ganha adiantamento agora, no próximo mês você não recebe se você tem CLT no seu currículo aí. Então, o que faz isso daqui ser útil é se o seu personagem vai viver com isso e vai usar isso, e se isso no seu jogo será importante. Caso contrário, ele é um ponto assim, bem médio. Matematicamente falando, se essas duas condições não forem levadas em conta para o seu jogo e para a sua narrativa. Porque você vai gastar 2 pontos aqui, você poderia colocar 2 pontos em recursos e manter o seu recurso alto, porque aqui é só quando você está trazendo alguém para o Temple of Boom, para a gravadora Temple of Boom. Então, gente, é a hora de... A gente sempre fala aqui, sente em converse sério com as pessoas que estão jogando com você, com a pessoa que está narrando para você, se isso vai ser válido. Se não, né, na hora de otimizar a sua ficha aqui, você simplesmente gasta direto em recursos e não tem dor de cabeça com ficar depois tempo ou viver a angústia de um contrato que vira ou não vira do que acontece durante seu jogo.
É, eu passo a bola. Vikos. Não, eu não tenho muito comentário sobre esse ponto, não. Eu gosto dele, eu gosto que ele traz uma profundidade para a história, porque ele traz uma missão a ser cumprida, né? Você tem que achar um talento novo. Gosto de 2 pontos. Eu, particularmente, prefiro adicionar 2 pontos em contatos do que em recursos quando pego uma coisa dessas, porque recurso você compromete, contato não. Então, essa seria a minha opção. Mas gosto que ele dê essa opção também, né? Essa alternativa de escolher um ou outro. Mas é isso, eu acho ele um ponto interessante para o segundo ponto. É diferente do primeiro ponto, ele não traz um revés, necessariamente, né? Ele te traz uma coisa que dá uma continuidade, uma profundidade na Isso. história. Então, a única coisa que eu sugeriria à pessoa que estiver narrando essa história é para que abra espaços para que tenham NPCs, ou até mesmo PCs, que possam ser recrutados para serem artistas no Temple of Doom. Senão, você está abrindo esse ponto para sua pessoa jogadora. Ficar que nem um maluco a história inteira querendo achar alguém para fazer parte da gravadora e você não deu essa oportunidade. Então, tenha pelo menos 2 ou 3 NPCs que possam ser recrutados, que tenham algum talento aí que chame a atenção. Caso contrário, nem libera essa lore sheet. É isso aí. Então agora a gente vai para o terceiro nível da lore sheet, cujo título é Assim Está Bom. Uma vez por história, você pode mencionar o nome do Victor Temple. Ah, detalhe, eu falei aqui a palavra que aborrece o Victor, não, o Vikos, que é uma vez por história. Mas vamos. Uma vez por história, você pode mencionar o nome do Victor Temple e ganhar três dados extras para os testes sociais em um ambiente de negócios e entretenimento. Tu é doido. Tal como ganhar a entrada em uma casa noturna pelo resto da cena. No entanto, se você fizer isso, você irá automaticamente se tornar uma pessoa de interesse a alguém que tem problemas com Victor Temple ou o Temple of Boom no geral. Ganhe o defeito inimigo em um ponto pelo resto da história atual. Eu acho o nível sensacional. O que cagaliza ele é esse tal de história. E aí entra aquela discussão já longeva aqui do Lore Sheets do V5, de ter que conversar com a pessoa narradora qual é a compreensão que ela tem de história e o quanto ela se prolonga. Porque, mano, se ele entende que uma história pega pra 10, 15, 20 sessões, não é um nível legal. Quem começa agora mesmo é o Vikos, né? Vicos. Eu gosto desse ponto. O Haga já pontuou a parte que me incomoda, que me incomoda majoritariamente. Mas eu vou ser sincero que me incomoda inimigo. Tudo bem que é um inimigo de um ponto? É. Mas inimigo é muito diferente de um stalker. Eu acho que é importante a gente pontuar isso. O stalker, ele é uma pessoa que tem interesse em você, que vai tentar descobrir coisas sobre você, vai querer te chantagear, mas em tese o stalker não te quer mal, Só quer ficar perto de você. tá? Ele quer. Ele é um perseguidor, mas ele não necessariamente te quer mal. O inimigo te quer mal. E por mais que você ganhe 3 dados para testes sociais, o que assim, puta qualidade, né? Eu acho ótimo pagar 3 pontos para ganhar 3 dados. Eu acho que virou uma coisa recorrente já no terceiro ponto, você sempre tem um revés. E isso começa a me cansar um pouco em relação à lore sheet em si. Porque se tudo que eu for olhando eu tiver um revés, eu vou ser sincero, eu não vou querer comprar a lore sheet. Por que que eu tô falando isso? Em tese, a gente só pode ter uma lore sheet no jogo, a não ser que você tenha linhagens. Então, se eu vou investir numa lore sheet, em tese, eu vou querer comprar ela inteira. A uma lore sheet que ela vai me dar benefícios como um todo. Aí eu já compro uma lore sheet que já no primeiro ponto ela me dá um stalker, no segundo ela me dá uma missão, no terceiro ela me dá um inimigo. Pô, e fora que ainda tem os defeitos que eu mesmo tenho que comprar para minha ficha, né? Fora os defeitos que o predador me dá. Então, vira uma lore sheet que, na verdade, por mais que ela tá me dando ótimas qualidades, ela também tá tornando a minha vida um inferno.
Porque eu tô ganhando stalker, eu tô ganhando inimigo, eu tenho que fazer trabalho pros outros, o que mais que eu vou ter que fazer? Então, eu não sou contra o ponto dar inimigo, mas eu não daria inimigo num terceiro ponto. Porque inimigo, sim, é uma pedra no sapato. Não é nem uma pedra no sapato. Um inimigo, ele é um engarrafamento às 6 da tarde de um feriado, que você tá doido para chegar em casa. Isso é um inimigo. No Stalker é só uma pedra no sapato, que aí você troca de sapato e se livra dessa pedra por um tempo. É, é a única coisa que eu acho que me dá um revés aí nesse ponto. Eu modificaria ele para dar 2 pontos em todos os testes sociais, blá blá blá, igual ele coloca aí. Porque 2 dados extras já vale 3 pontos que eu tô gastando aí. São 3 Sendo. dados, viu? São 3 Não, dados. calma, eu tô falando Ah, como tá. eu Tá, faria tá, esse tá, ponto. tá. Eu tiraria inimigo e talvez reduziria para 2 dados. Porque mesmo que você esteja pagando 3, você está ganhando 2 dados para todos os testes sociais para o resto da história. Então, assim, sem entrar na complicação do que é história. Mas você está ganhando 2 dados para o resto da história para testes sociais. E que, no meio do entretenimento, ele deu praticamente qualquer teste social, porque é de negócios e entretenimento. Então, se você souber justificar bem, você tem dado pra caramba aí. Gente, é só a gente pensar que você vai ter 2 dados extras pra rolar dominação, pra rolar presença. 2 dados extras de graça. Não são 2 dados extras de uma qualidade, não são 2 dados extras de surto de sangue, são 2 dados extras pronto. Já é muita coisa. E aí eu tiraria inimigo e colocaria esses 2 dados, e aí eu acho que ele ainda conseguiria ficar aí nesse lugar de terceiro nível. Mas é porque eu particularmente colocaria inimigo mais pra frente, porque pra dar um alívio até na lore sheet, sabe? Porque o primeiro ponto eu tenho revés, o segundo ponto eu tenho um outro revés, mais leve do que do primeiro ponto, mas ainda é um revés. O terceiro ponto eu tenho um outro revés. Pô, pra que que eu vou investir numa lore sheet que já os 3 primeiros pontos me dão revés, sabe? Então é só pra dar uma folga mesmo. O inimigo me pega por essa questão. Mas não é um ponto ruim. Não fosse a questão dos 2 pontos anteriores já terem um revés, ele seria um ponto impecável, na minha Uhum. opinião. Mesmo. O único problema pra mim é o contexto da lore sheet como um todo, que já tá a revés constantemente, parece. Constantemente. Perfeito. Vivi, tá sem áudio. Aqui. É que eu tava destruindo o quarto aqui, derrubando a garrafa d'água. Gente, eu assino embaixo do que o Vicos falou. A lore sheet, quando eu li a primeira vez, ela fica não prática, porque toda hora vem uma bomba. E exatamente, se você tá nesse mundo, só se você comprar a briga errada para você sair fazendo teste físico. E, né, quando você tem o nome de uma pessoa poderosa, você não fica falando para toda esquina. Você não abre a porta e fala o nome dessa pessoa. Então, assim, se a gente conseguisse um dia definir o que é história, faria sentido narrativo, porque você só pode falar uma vez ou outra, e raramente outra, o nome do Vitor. Porque ele é alguém importante e você não fica falando na esquina, olha, sabe quem sou amigo, sabe quem me paga? Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso fica nos nossos sonhos de narradores e jogadores, nós estamos aqui. E de mecânica, de consertar ela, é a mesma coisa. Inimigo é uma coisa pesada, é uma coisa que quem está narrando precisa colocar realmente em jogo. O inimigo de um personagem acaba pesando no grupo inteiro, porque lembre-se que é um grupo de vampiros, né? Pode ferrar todo um território. E é isso, é muito pesada pelo. Tipo, eu lembro que tinha uma conta que 2 dados é a mesma coisa que reduzir 1 de dificuldade. Então, lembre-se que você está, né, você tá reduzindo 1 de dificuldade no seu teste. Uhum. E isso na quinta edição é muita coisa. É muita É coisa. bastante coisa. Principalmente quando você está numa história no meio de pessoas que sabem do que aquilo estão fazendo. Então, os NPCs geralmente vão ter fichas legais para estarem disputando com você. Então, é isso. E o resto é assino ali, concordo com o declarante. Então vamos agora ao quarto nível, cujo título é Maharaja Maharani. O Temple of Boom
não é apenas uma gravadora, mas também um nome cobiçado nos negócios da casa noturna. Por demonstrar lealdade para com a família empresarial Temple of Boom, Victor Temple lhe garantiu o direito a abrir uma das casas dele como uma franquia na sua cidade. Todos os seus refúgio, fama, recursos e rebanho aumentam em 1 ponto e você recebe uma especialização em finanças, contabilidade ou performance, presença de palco. Devido à tática do Victor Temple de se esconder à plena vista, a sua associação com a casa lhe renderá o defeito refúgio comprometido. E mais uma vez, mais um defeito aparecendo aqui. Não tem um que não tenha defeito. Mas antes de eu falar disso, porque com certeza o Vikings vai falar sobre isso, eu quero comentar que não é esse tipo de poder de você poder abrir uma representante, eu esqueci o nome que a gente dá para uma representante de uma outra cidade, de uma marca, de uma loja. Uma franquia. Não é a primeira vez que a gente vê essa possibilidade de você abrir uma franquia. A primeira delas foi a da Sucubus Club, que aparece na lore sheet da esqueci do nome da toreador. Helena. Na lore sheet da Helena. É Victoria Ash, não? É Victoria Ash? Não, é da Helena, porque a Helena é quem abriu a Não, é Sucubus. da Helena. É da Helena? É da Helena. É da Helena. Ah, não. É porque no LA by Night quem comanda a Sucubus Club é a Victoria Ash. Sim. E aí, a diferença da Sucubus Club pra cá é que pra você abrir uma Sucubus Club, você tem que comprar o nível 5 da lore sheet de Helena. Aqui não. Aqui você já vai conseguir adquirir no nível 4. É a mesma coisa com a Asylum das Irmãs Voorhees. As irmãs, Só no 5º nível você tem acesso à mentalidade mais ventru das irmãs, né? A Teresa e a outra. Isso. Eu acho que é da Teresa. E você abre uma franquia da Sucubus também. Isso. Eu acho que é uma coisa assim. E aí, a diferença agora brutal do porquê que ele não ficou no nível 5 é que lá no de Helena, quando você abre uma Sucubus Club, vem de bônus uma majestade que você pode usar em gerar uma reunião dos membros dentro da boate. Não tem nada disso aqui. Então, caso alguém grite, não, isso já tem em outro lugar, tem, de fato, mas aqui tem as suas características à parte, e aqui fica aqui o defeito como uma parte incômoda e novamente incômoda dessa lore sheet. Agora quem começa é a Vivi. Que a gente tá falando da parte prática dos defeitos. Gente, a gente não tá só chorando por tudo ter defeito. O defeito, ele tem sim, se você pegar uma linha narrativa, ele faz sentido. Só que é como o Vicus falou, você tá comprando uma coisa que você só vai poder ter uma, você já tem defeitos do seu personagem, e ainda vai vir mais bomba ali, ao lado de uma pontuação que muitas vezes é mais barata se você comprar solo. Né? Já que vai aumentar por 1 ponto, você pode muito bem colocar 1 ponto em cada um deles, já que eles dão exatamente 4 coisas para você ganhar. Então, tipo, tem que estar muito afim de querer essa vantagem. Você tem que querer bastante envolver o Victor e abrir a sua balada, a sua casa noturna ali, e correr o risco de você ter um refúgio comprometido. Exatamente porque o Victor tem o hábito de morar ali. Se você não quer que isso aconteça com a sua história, né? Novamente, não compre a lore sheet e coloque seus 4 pontos em 1 ponto a mais em refúgio, em fama, em recursos e em rebanho. Aumente os seus números, porque se não for pela narrativa disso daqui, se não for pelos ganchos que você ter uma Maharaj, uma Maharani, fornecem. Se não for para você colocar isso na história e pelo menos alguém fazer diferença, cenas acontecerem ali, talvez não seja tão vantajoso para você ter um refúgio comprometido, até porque você está com fama. O que dá para ver assim, né? Ainda falta um ponto nessa lore sheet, mas o que dá para ver é que, mais uma vez, a gente tem uma lore sheet que ela tem defeitos, ela tem coisas que podem melhorar, mas ela é para você que quer jogar sabendo usar bem as vantagens que você está escolhendo. Uma coisa que ao chegar no 4º ponto, né, dá para pegar, assim, se você não pegou, a gente está falando agora, que às vezes a gente pega por paranoia de jogar por tantos anos,
é que se você quer um personagem que vai jogar tudo pra cima no momento e, né, perdão da palavra, tacar o foda-se, essa não é uma ficha de conhecimento pra você. Porque ela exige bastante o que o Vitor faz, que é se precaver e falar antes, né? Utilizar a fama da forma certa e manter o que você tem para evitar problemas. E essa aqui da balada é a principal. Porque se você for fazer um equilíbrio matemático, é melhor pegar os 4 pontos na criação da sua ficha e colocar já direto nos pontos que ela permite você ter. E aí vai que conhece mais de como a balada acontece no LA, pode dar mais usos para isso aqui. Eu não gosto desse ponto. Eu achei ele ruim. Eu achei ele ruim real. Concordo, se eu vou ganhar 4 bolinhas a mais, eu gasto mais 4 bolinhas e não ganho essa porcaria desse defeito. Exato. Então, assim, e sendo bem sincero, pra mim faz mais sentido o inimigo tá aqui do que no terceiro ponto. Porque você se torna um ventrilo notório, você tem uma balada de renome. Mas na verdade, o inimigo pra mim só faz sentido pro quinto ponto, que eu vou deixar a gente chegar lá. Não gosto do defeito, não acho que o defeito faz sentido. Esse não era um defeito que o Victor tinha, inclusive. Se ele tinha, eu não lembro dele ter sido utilizado como revés durante a mesa. Se alguém que assistiu lembrar de alguma cena, por favor, comente, que eu vou adorar relembrar esse momento. Mas não me lembro disso ter sido um problema, não do Victor, foi um problema com outros personagens. Mas sim, de verdade, gente, é uma lore sheet que tem pontos incríveis, mas que pra mim não compensa implementar na minha vida como jogador. Novamente pelo aquilo que eu acabei de falar, tipo, no terceiro ponto. Você só pode ter uma. Eu vou ter uma lore sheet que me dá inimigo, que me dá refúgio comprometido, que me dá missão, que me dá stalker, e que me dá um outro defeito também bem ruim no próximo. Sabe? É tipo assim. Se o jogo já fala que se você é um vampiro mais velho, você compra 4 de defeitos, você tá, em tese, ganhando 9 de defeitos dessa lore sheet. De quebra. Se você não. Claro que você vai comprar todos os pontos de uma vez, porque não existe ponto suficiente pra isso. Mas. Você tem 5 pontos de defeitos. 5 pontos de defeitos, não. 5 defeitos a mais em sua perspectiva nessa lore sheet. Comprando essa lore sheet. Além das Qualidade, 2 originais de criação de personagem. 2 ou 4, né? Dependendo da idade do Exato, vampiro. Neonato tem mais. Além das de Predador também. Então vamos colocar as 2, mas normalmente 1 ou 2 de Predador, e 5 mais possíveis aqui. Então, assim, eles podiam ter, sabe, você não é o Victor Temple, você não tem que ficar lidando com tudo que ele lidou para conseguir as coisas que ele lidou. Em tese, sua vida deveria ser mais fácil. Porque ele já teve esse perrengue para conseguir montar o império dele. Em tese, você não precisaria passar pelos mesmos perrengues. Então, assim, eu acho que tinham reveses melhores a serem colocados. Talvez o Stalker cabe melhor aqui do que no primeiro ponto também, sabe? Talvez aqui caberia um acréscimo, um Stalker nível 2, porque aqui você está realmente sendo uma pessoa mais midiática, mais pública. Tem outros reveses que compensam mais do que, gente, refúgio. Eu acho que refúgio comprometido é pior até do que inimigo, e inimigo já é uma bosta. Então, assim, você não pode entrar em torpor em paz. Sabe? Então, sei lá, eu acho esse ponto horrível. Ele não tem nada a acrescentar. De todos os pontos até agora, ele é o pior. Eu acho o próximo pior ainda, mas eu vou deixar pra falar depois. Mas ele é um ponto péssimo, ele é um ponto horrível. Você ganha 4 bolinhas pra ganhar um defeito bem tenebroso. E, gente, do que adianta você ter um refúgio 4 Ele é comprometido. se ele é comprometido? Uhum. Sabe? Ou pior, você já gastou outros pontos no seu refúgio. Você vai ter um refúgio 5, né? Seu refúgio é um refúgio médio com mais 3 coisas adicionais, mas ele é comprometido. Então eu espero que 2 coisas adicionais você esteja investindo seja segurança no seu refúgio. E se ele é comprometido, eu espero que você tenha uma gangue bem robusta pra dar tiro em quem estiver entrando enquanto você tá em torpor. Porque caso contrário, não compensa. Nossa, não mesmo. Então, assim, você ganha um ponto a mais que ele já tá meio direcionado, na verdade. É um ponto a mais pra você ter segurança.
Não é um ponto a mais pra você ter um refúgio legal. É um ponto a mais pra você poder ter segurança, porque ele tá comprometido. É um ponto a mais pra você ter arcano. Não lembro se é esse o ponto, né? Que É fica arcano, texto mais ou menos. remédio. Magia. Então assim, sei lá. Cagaram nesse ponto mesmo, assim. Não tem outra resposta. Tá vindo muito bem 1, 2 e 3, apesar dos pesares, que a gente já comentou aqui. Mas esse ponto, ele é dos pontos igual vocês gostam de falar que matematicamente ele não compensa. Não compensa. É isso aí. Agora a gente vai para o quinto e último nível. Deixa eu botar aqui para vocês verem. O título é Se Não Agora, Quando? Victor Temple lhe deve uma benção maior. Se você obteve isso dele pessoalmente ou o conseguiu através de transferências, é a moeda mais valiosa que você possui. A critério do narrador, você pode pessoalmente pedir algo significativo de rico e influente do rico e influente Ventru, tal como acesso às armas de caçadores ou até o número de telefone de um lobisomem local. Se você fizer isso, a Torre de Marfim não será capaz de ignorar a sua conexão com o movimento anarco. Ganho defeito evitado. Mano do céu, que desnecessário esse final. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você não está transferindo a infâmia do Victor. Você está recebendo uma vantagem do Victor. Ele vai te dar acesso a algo muito foda. Égua, que bomba. Que nível bomba. Agora que eu te entendi, Vaikos. Nossa senhora. O final não tem nada a ver com o que é descrito inicialmente. Vai de encontro a você estar comprando uma vantagem. Aqui você está comprando duas coisas. Em tese, uma vantagem que vai trazer uma desvantagem, que é ser uma conexão com o movimento anarco. Tá, e daí se você já é assumidamente do movimento anarco? Ficou muito ruim isso. Muito, muito, muito ruim. Concordo plenamente contigo, Vaikos. Pode começar. Eu avisei vocês no meio da tarde, ninguém quis me escutar. Não, essa Lore Sheet, esse ponto não faz sentido nenhum. Principalmente porque o contato Ventru do Victor era a Fiorenza Savona. Uhum. Que ela pode ser o que ela quiser, o clã Ventru deita. Uhum. Não importa se o seu Ventru é Camarilla, é Anarco, é Autarca. Fiorenza Savona, você deita. Porque ela é um dos alicerces do clã no exato momento. E esse era o contato do Victor. Sabe? Então, assim, é até decepcionante esse ponto, sabe? Do tipo, você ganha evitado pela Camarilla, sendo que você já é anarco. Uhum. Provavelmente, né? Porque se você trabalha pro Victor e a Camarilla, a gente vai ter que ter uma conversa muito séria do porquê você tá sendo um Camarilla que trabalha pro Victor. Outra coisa, você tá cobrando um favor. O Victor tinha um favor grande que ele permite que você cobre no lugar dele. Ai, assim, amados, que exemplos ruins de favores, né? Arma de espectador eu até consigo entender, mas telefone de um lobisomem? Telefone de lobisomem. E lá tem lobisomem nos buracos que cachorro se enfia, gente? Me permite dizer, dá a impressão que a pessoa que escreveu tava com preguiça. E, pô, tu vem descrevendo um Ventru muito influente no ramo da música. E tu oferece como exemplo o telefone de um lobisomem. Nossa senhora. Não, tantas coisas, sabe? Tipo assim, o Victor, se eu não me engano, ele conseguiu uma reunião com o príncipe da Camarilla, gente. Ele foi um representante dos barões anarquistas numa reunião com o príncipe da Camarilla. Esse é o quão grandioso o Victor chegou a ser. O príncipe da Camarilla foi até o local dele. Não, mentira, eles marcaram no local separado. Neutro. Mas ainda assim, o príncipe da Camarilla se deslocou em pessoa, junto com sua senescal, para sentar com o Victor Temple. Sabe? E aí vem esse defeito ainda por cima. Sendo bem sincero, eu como anarco, caguei. Me evita mesmo, Camarilla, prefiro. Melhor que minha vida ficar menos complicada. Vira status na anarquia, não é? Então, assim, outro ponto bosta, desculpa a palavra, já xinguei aqui pra caralho, né, gente? Foi mal. Mas, assim, que ponto ruim, sabe? Ai, não sei, eu não tenho nada positivo pra falar. Esses dois últimos pontos, pra mim, eles derrubam a lore sheet mais do que qualquer coisa. Mais do que levanta. 3 primeiros pontos são muito bons. Mas é isso, quando toda qualidade que a lore sheet traz um defeito, ela não vale a pena. Eu só quero fazer uma correção do que eu falei no ponto anterior. A lore sheet do Asylum, você só consegue abrir uma franquia do Asylum no quinto ponto, você ganha 4 pontos, 4 bolinhas para distribuir entre algumas qualidades do Asylum, mas ganha a possibilidade da sua balada ser o Elísio da cidade. Então você vai ganhar de quebra um status de líder do Elísio, dono do Elísio. Que não é qualquer status dentro da Camarilla, viu, galera? Então, assim, vocês estão vendo como, geralmente, o quinto ponto tem que ser irresistível para você gastar 5 bolinhas nele.
Exato. Esses dois, o quarto e o quinto ponto dessa Lore Sheet, eles me fazem querer evitar essa Lore Sheet. E não ficar com ela. Porque é mais defeito que eu tô adicionando na minha ficha. Esse quinto ponto faz zero sentido. Uhum. Gosto da ideia do favor. Essa parte faz sentido sim. Mas pra mim tinha que morrer aí, porque vamos ser sinceros, eu cobrar um favor de terceiros. Ele O peso que tem, ele já tá ótimo. E pra mim, um favor de terceiros não seria nem 5 pontos, na verdade. Seria um quarto ponto. Mas porque é favor de terceiros. Você não tá recebendo. O favor não é. As pessoas não estão te devendo. A descrição ali não é você, como membro da família do Temple of Boon, ajudou alguém que te deve um favor maior. Não. O Victor Temple te deve um favor maior. E aí, de quebra, ele terceiriza esse favor. Se você chegou no quinto ponto desse negócio e as pessoas ainda não sacaram que você tem ligação com um barão anarquista, porra, galera. Tem até stalker no meu pé, vocês não sacaram que eu tô ligado com o barão anarquista. Eu tenho a balada dele, e vocês não sacaram que eu sou conectado com o barão anarquista. Vocês precisaram que eu ligasse pra alguém e falasse assim: oi, qual que é o telefone do Lobinho? Pra vocês sacarem que eu tenho ligação com ele? Sabe, é tipo. Faz-me rir. É um ponto meio faz-me rir. Sabe? Então, assim. Decepcionante. A Molari Cheat que tava indo muito bem até o terceiro ponto, apesar dos pesares. E que termina. É tipo comer sorvete no verão, sabe? Você começa muito bem e no final tá só aquela baba horrorosa pregando em tudo. É isso. É tipo isso. Verdade. Ponto horrível. Vivi, você. gente, eu já estava sofrendo com esses 2 últimos pontos desde quando eu li o material. É a pergunta que a gente sempre tem. Assim, né? Não falo sempre porque 2, 3 vezes a gente não teve essa pergunta, que é o porquê. Por que isso está aqui? Sabe? Preguiça de editor, falta do que fazer, a pessoa que criou parou no terceiro ponto e jogaram para alguém que não leu o material básico para completar. Eu não tenho o que fazer. Não vale a pena, tipo, não vale a pena por história mesmo, porque é uma coisa aleatória demais, como o Vaico falou, para colocar a Camarilla ali com o Victor. Vai ter que ser o mega super espião ali, se você quer seguir essa linha de estar ali infiltrado através do Victor. E sim, não vale a pena. Não tem. E parece que é uma praga de Ventru, né? Porque todas as lore sheets que a gente falou de Ventru, né, que passaram por aqui, tem problemas assim extremamente limitadores e de que condições precisam ser super focadas no jogo para terem efeito. E essa daqui coroa da pior forma, porque ela vem com as desvantagens, tem o ponto que fala de história, e esses 2 últimos pontos que, assim, o quarto é decepcionante, e o quinto não sabe o que ele tá fazendo aqui, gente. Quando eu li, eu fiquei do tipo, tá, favor, gente, favor em vampiro, na quinta edição, ele tem um peso muito grande. Uma bênção de alguém de poder, ele tem um peso muito forte na narrativa, né? Favores maiores, favores de vida, eles são coisas que podem mudar totalmente uma trama. Mas parece que a pessoa esqueceu que leu e simplesmente desceu ladeira abaixo e não quis criar um quinto ponto. Coloca alguma coisa aí porque a gente já ofereceu a balada no quarto. Então no quinto não dá pra pôr a balada. Sabe? Tipo, e sei lá, pra mim a gente só vai ficar pensando. Qual é o rolê? Eles puseram a balada, mas eles não puseram a gravadora. Não colocaram a gravadora. Uma franquia da gravadora, que é mais poder do que a balada. Exato. E que assim, sabe, tipo, você pode colocar e ser uma coisa assim, que aparentemente é um selo independente, mas o negócio tá atrás de muito contrato, sabe? Dá pano, que eu sempre vivo falando, dá pano pra manga pra sua narrativa, que vai mexer com entretenimento. É muito... Não, seria do tipo assim, você se torna tão único dentro do Temple of Boon, que você ganha autorização de ter uma filial da gravadora em sua cidade. Ganhe 5 pontos de X. Pronto. Ou para distribuir entre X. Sabe? Sim. E sendo bem sincero, eu colocaria, quais seriam esses X? Status,
fama e recursos. 5 pontos para distribuir entre esses 3. E sem revés, gente, é um quinto ponto. Em revés é um quinto ponto. Já tô gastando aí 15 de XP. 15 de XP. É mais do que muita gente começa. Pois é, não é? Então, assim, sem revés. E é isso. Não precisava. Esse ponto não faz sentido nenhum. É isso que a gente tá falando. E tinha mais coisa pra ser explorada da personagem. Pô, só essa introdução que o Haga preparou com cuidado aí, porque ele selecionou só as partes mais importantes mesmo da história do Victor. Porque a gente tem que lembrar que foram 4 temporadas de LA by Night, então tem muito mais coisa que aconteceu. O Haga foi bem conciso, tanto que eu adicionei pouquíssimo. Né? Eu acho que o que eu adicionei foi nos comentários mais próximos do da Vivi, foi como levar isso pro jogo. Porque você fez realmente um trabalho muito bom, Haga, na seleção que você fez pra introdução do personagem. A gente vê que o Victor é muito maior do que esses 2 últimos pontos estão sugerindo. Assim, eu não gosto de Ventru, mas é um personagem em potencial enorme pra você atrelar o seu personagem. Sim. Sim. Sabe? E aí é isso. Eles podiam ter feito uma filial da gravadora aí. E tirar os defeitos dos 2 últimos pontos. Ou trazer inimigo pro quarto e tirar o do terceiro ponto. Sabe? Porque vamos ser sinceros, galera. Em Vampiro, ainda mais sendo Ventru e Anarco, quando você começa um império com o seu nome, vai ter um Ventru Camarilla que vai querer te dar um tiro. Muito. Muito. Então o inimigo no quarto ponto faz sentido. Mas no quinto eu não colocaria inimigo, não colocaria defeito nenhum adicional, colocaria uma filial da gravadora. E que, gente, você agora vai ter o seu booking de artistas, sabe? Então você vai ter a sua rede de informação, sabe? É um outro rolê que você ganha na história. Talvez eu dividirei até contatos. Contato, recurso, fama e status. Status Eu porque... pensei em contatos também. Eu tiraria o... status é importante, mas contatos também para você começar do seu jeito, né? Já porque você tem que ter um nível. Eu deixaria status porque pra mim é o único ponto que faria sentido que um Ventru tivesse a oportunidade de adicionar status. O que pro clã é muito importante. Pros anarquistas, nem tanto. Pros anarquistas, Eu pensei pelo lado da seita mesmo, não pelo lado do clã. Ventru gosta de status. Vitor Temple tem status. Se ele conseguiu reunião com o príncipe, se ele é um barão, ele tem status. Essa é uma das forças motrizes do clã Ventru e do clã Toreador. Ambos dão valor e peso ao status. Pois é. É o povo que manda na jossa inteira, né? Então, pelo menos Camarilla e Anarque ali. Eu achei bem triste como essa Lorixis terminou, assim, bem triste mesmo. Eu fiquei puta da vida. Tipo, porque... né, é uma história de livro que você não dá as ferramentas legais pra você ser um Ventru. Sabe? Tipo, pra você saber funcionar como um Ventru legal. Porque a Savona te dá bastante coisa pra ser. E eu acho que ela é uma das poucas que prestam. Ela acho que é a única. Porque o resto todas são muito, assim, extremamente fechadinhas e tem defeitos demais. Tipo... uma coisa, eu gosto de jogar de Ventru, Sabe uma outra adoro coisa jogar que Ventru foi no meu ótimo colo. no ponto 5? Diga. Desculpa, Vivi, te interrompi, mas Imagina. eu tive esse Não, senão eu ia brisar, fala Você logo. falou da Savona, mas é porque você falou da Savona, né, da Fiorenza. Outro ponto do tipo assim, pra isso poderia ter o nome do tipo assim, benção garantida. Sua conexão e fidelidade a Victor Temple chamou os olhos de Fiorenza Savona. Olha. Um ghoul de Fiorenza agora trabalha pra você. Cara, interessante. Sabe, pronto, tem tanta coisa que você pode ganhar aí, sabe, mas aí vem com esse aviso, qualquer atitude sua que coloque o Temple of Boom em revés, este ghoul se torna um inimigo 2. Sim. Sabe? Que é um ghoul dela. Então assim, tem muita coisa do Victor que daria pra fazer um ponto 5 muito mais interessante, que traz uma profundidade maior pra história, do que conseguir telefone de lobisomem, gente. Sinal, todo quem vai no meio do mato sabe que não pega sinal direito. Pra que eu quero telefone de lobisomem? Eu ia perguntar, no LA aparece algum lobisomem? Que não é muito fim? Aparece? Aparece? Eu lembro, parece um lobisomem quando eles estão no labirinto do Nosferatu. Mas sabe... Que tem porcaria. Consegue acesso a armas de caçadores. Se eu tiver contato 4, eu consigo também. Se eu tiver dominação, eu também consigo. Não preciso desse ponto pra isso. Tá bom. Então, assim, eu podia ter feito uma coisa melhor, sabe? Mesmo. Mas enfim, vamos virar essa página. Fica aí como um mau exemplo pra vocês terem de uma Lore Sheet que começou bem, mas decepcionou no final. E agora a gente vai para as despedidas. Eu vou pedir aqui para tanto Vikes quanto Vivi
dizer onde é que eles podem ser encontrados, o que eles estão produzindo e um dizer até logo, a começar pelo Vaicos. Gente, eu não tô produzindo nada. Eu tô aqui só aparecendo no Raga e às vezes no BSB. Fim de ano eu tô zero produtivo, ainda mais agora, que fechamento de semestre, vida de professor com fechamento de semestre. A gente às vezes prefere tomar 2 socos na cara do que ter que trabalhar. Então, assim, tá difícil, a gente tá cansado, o cérebro já tá meio derretido no final do dia, a Raga sabe bem como é que é. Então, assim, não tô produzindo nada, apareço aqui por convite do Raga, que eu gosto muito de estar aqui, espero também poder continuar sendo um adicional positivo para vocês quando a gente fazer esses comentários, para vocês poderem explorar e até discordar da gente se necessário. Nada do que a gente comenta aqui é escrito em pedra, tá, galera? Vocês podem ter a opinião de vocês e discordar da gente também. Achar essa lore sheet maravilhosa? Perfeito, a gente não pode obrigar vocês a estarem certos. Esses 2 últimos pontos não tem como defender. Foi mal. Os 3 primeiros eu apoio 100%. Os 2 últimos não. Enfim, vocês podem me achar no meu Instagram, @pvaicos, né? VYKOS, PVYKOS. Se quiserem fazer comentários, algumas dicas, só me manda mensagem por lá, eventualmente eu respondo. Não costumo deixar ninguém no vácuo. Então, tô sempre aberto a conversar de RPG, gosto muito. Mentira, falei que não tô produzindo nada, mas pra quem for de BH e estiver assistindo esse vídeo, BH região, esse domingo, dia 1º de dezembro, vai ter o evento Sesc Geek Medieval e eu vou estar lá narrando o Vampiro, uma adaptação de O Beijo da Meia-Noite para um cenário medieval, por causa da temática do evento. Então, quem quiser participar, a gente está com formulário no Instagram do RP Girls, rpg.girls, e também só entrar no perfil do Sesc Palladium, daqui de Belo Horizonte, para fazer a compra do ingresso, porque para jogar vocês têm que entrar no evento. Então, para entrar no evento tem que adquirir a entrada. Mas é isso. Essa está sendo a minha produção de RPG do momento. No mais, Raga, novamente, muito obrigado pelo convite, pelo espaço, Vivi, pela companhia e pela simbiose de neurônios que a gente tem em fazer os mesmos comentários. E é isso, passar a palavra. Olá, Vivi. Bem, gente, eu também não tô produzindo desde o meio do ano. Mas se você quiser ver memes velhos, tem o meu Instagram, que é o @vivox, com X, Destre, tudo juntinho. E também para mandar mensagem, para perguntar, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E assim como o Vaicos, né? O Vício é um RPG enorme. Adoro conversar, adoro falar sobre sistemas, inclusive diferentes do mundo das trevas. Então, se quiserem puxar um papo por lá, para uma conversa devagar, por favor, sejam bem-vindos. E só mantenham bem a educação, porque nós estamos na internet. É bom lembrar isso. E tô sempre por aqui no Raga, né? Mais do que arroz de festa. Tipo, tô sempre ali no cantinho, se alguém falta, eu venho, porque já deu pra notar que eu adoro falar bastante de RPG. Então, é isso, gente. É o Instagram aqui. E sempre, né, com chance de falar com o Vaicos. Que eu acho que agora, assim, a pessoa que eu mais gravei antes era a Tati. Agora, o Vaicos disparadamente está aqui. Porque, pois é, a gente realmente divide alguns neurônios e é a obra desse cinismo maravilhoso. Boa. Então, gente, muito obrigado por terem assistido a gente por mais uma lore sheet. Já saibam que, como o Vaicos confirmou ainda agora, essa é a única lore sheet oficial do LA by Night. E aí a gente já vai para um outro conjunto de lore sheets, que na sequência são 2 lore sheets do Boston by Night. São lore sheets que surgiu do material impresso, de um arquivo. Não, material impresso não, de um arquivo digital do jogo de game do Boston by Night. Ele é um videogame, mas que gerou um arquivo digital, textual, para a galera consumir conteúdo da cidade Boston by Night. Diga. Do Swan Song, não é? Swan Em Boston. Exatamente. E aí a gente vai começar no próximo Lore Sheet do V5, daqui a 3 semanas, pela primeira dela, acho que é a Capela Hartford. Aí eu já acho que o Cris vai estar aqui com a gente, que a gente vai falar de Tremere. Tremere, Não, gente, tem que ouvir o Cris, gente. Tipo... tem que ouvir o Cris. É isso aí. Então, para finalizar, peço para que o Vaicos e a Vivi junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.